Oi, gente querida. O tema de hoje é um tema maravilhoso. Esse tema é o tema da predestinação. Eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu tenho crido ao longo dos muitos e muitos anos de estudo, não só de teologia, como também da língua original, no grego, que é o Novo Testamento, e eu quero compartilhar com vocês a respeito disso. A pergunta que vem em função disso, é: pastor, o ser humano nasce com um destino traçado? Em outras palavras, eu tenho alguma escolha nessa vida ou eu sou um robô? Eu sou obrigado a casar com a pessoa que Deus determinou? Eu vou ter a profissão que Ele determinou que eu tivesse? Ou seja, os dias que eu vou viver até o dia da minha morte, está tudo escrito? Ou eu tenho alguma responsabilidade nisso? Eu quero começar lendo a palavra de Deus, porque a partir dela a gente vai fazer algumas digressões teológicas, reflexões, e vamos chegar a uma conclusão que eu vou compartilhar com vocês. Romanos 8, 29 é um dos textos clássicos, e é importante você que crê na Bíblia saber que a Bíblia está acima das nossas razões, daquilo que a gente acha que é razoável, dos nossos pensamentos, da nossa filosofia. A Bíblia diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu vou ler um segundo texto, 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bom, então, antes de mais nada, existe predestinação? É óbvio que existe. Os dois textos estão falando aqui, irmãos. Se você crê na Bíblia, você vai crer que existe uma predestinação. Predestinação é um destino anterior. Aí, então, é que eu quero fazer um questionamento à teoria clássica calvinista, e daqueles principalmente que são da teologia reformada, que são os calvinistas chamados de cinco pontas. Não vou entrar aqui nesse particular agora, porque senão eu teria um vídeo muito extenso, mas um dia eu prometo que eu falo com vocês. Os calvinistas dizem o seguinte, que Deus é soberano, e por ser soberano, Ele escolhe quem Ele quer. A humanidade inteira está em pecado, nasceu em pecado, está perdida. E Deus, por ser soberano, Ele decide que vai salvar alguns. E os outros são perdidos. Mas aí, gente, fica um problema muito sério. Deus pode fazer isso? É claro que pode. Deus podia, inclusive, não salvar ninguém. Mas o problema disso é que a Bíblia diz que Deus amou o mundo inteiro, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, se Deus amou o mundo inteiro, como é que Ele pode ter criado um camarada e determinar que ele vai para o inferno simplesmente porque ele é soberano? Olha, eu te amo, meu querido, mas você vai para o inferno. Ah, mas por quê? Você vai para o inferno porque você merece e porque eu não te escolhi. Então, fica complicado. Mas, pastor, então como é que faz? Primeiro, a palavra de Deus está dizendo que Deus, nos dois textos que eu citei, escolheu segundo o conhecimento. Tá? Aqui não está dizendo, olha, eu te conheci e te escolhi. O texto, principalmente de 1 Pedro 1:2, diz, eleitos segundo a presciência. Ou seja, o critério que Deus usou para eleger alguns foi o que Ele conheceu antes. Não é que Ele conheceu somente a existência do indivíduo. Não, Ele conheceu a história do indivíduo. Ele conheceu tudo a respeito daquele indivíduo, antes mesmo que ele viesse nascer. E, na minha opinião, é este conhecimento que faz com que Ele escolha alguns. Agora, o que é que Ele conheceu? Que algumas pessoas poderiam receber aquela graça e entornar o caldo? Talvez.
Mas um fato é claro: Deus escolheu segundo o conhecimento. Não é só porque ele conheceu, mas segundo o critério que ele usou para eleger uns e não os outros, foi o conhecimento. Então, para mim, isso explica o fato de que Deus queria que todos se salvassem, mas ele escolheu somente alguns. Porque ele conheceu algumas coisas a respeito dos outros, aos quais ele não escolheu, que justifique o fato dele não tê-los escolhido. Ou seja, desta maneira reconcilia o amor e a soberania. A predestinação foi feita e de maneira prática, o indivíduo que foi escolhido, que foi eleito, que foi predestinado, ele vai nascer no lugar onde a palavra vai chegar até ele. Deus vai criar as circunstâncias necessárias para que aquele indivíduo ouça a palavra e entregue a sua vida para Jesus. Tá bom? Bom, a partir daí fica a seguinte pergunta. Bom, então, se você, meu querido, já aceitou Cristo, creu que Jesus é o seu Senhor e Salvador, você está eleito. Agora, essa eleição é para tudo? Será que a Bíblia está dizendo que Deus te elegeu e te escolheu, te predestinou? Isso significa que você não tem nenhum arbítrio, nenhuma decisão, nenhuma vontade? Gente, não é isso que a Bíblia diz. Olha, o texto de Romanos está dizendo: aos que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Aqui vai dar a finalidade: para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. Está dizendo literalmente que Deus nos predestinou para parecermos Jesus. Não está dizendo que Deus nos predestinou para casar com fulano, com beltrano, para escolher a profissão. Não, Deus nos deu liberdade para sermos o que quisermos, para fazermos as escolhas que queremos. Porque senão, gente, ele jamais poderia cobrar de qualquer um de nós qualquer atitude errada, qualquer ato de desobediência. Por quê? Porque fomos destinados para aquilo, somos robôs, somos programados, então não tem sentido de eu ter culpa em qualquer coisa que eu faça. E o 1 Pedro 1,2, ele também diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para quê? Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Ou seja, de novo, nós estamos vendo aqui que a predestinação é para a salvação. Ou seja, Deus te conheceu, criou todas as circunstâncias necessárias para que um dia, quando o Evangelho chegasse até você, o Espírito Santo tocasse na tua vida e você dissesse: eu quero. Mas, quando você olha para a Bíblia inteira, você vê que o homem tem responsabilidades sobre os seus atos. Por exemplo, Salmo 90, versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Essa é uma oração do salmista dizendo: me ajuda, Deus. Me ajuda a contar os meus dias de maneira que eu os torne relevantes. Eu quero crescer em sabedoria. Se o Senhor não me ajudar, eu vou entornar o caldo. Salmo 31, 15 diz assim: nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Então, no que diz respeito à vida, eu creio que nós nascemos com um número de dias segundo o propósito de Deus. Por exemplo, Deus quer que o Lamartine viva 90 anos. Posso estar profetizando aqui, mas estou usando aleatoriamente. Mas será que eu vou viver 90 anos? Eu posso fazer qualquer coisa para viver os 90 anos? Se eu pular de um prédio, eu vou viver os 90 anos ou vou encurtar minha vida? Se eu viver uma vida desregrada, comer demais, aliás, eu estou acima do peso, mas já estou trabalhando nisso. Se eu não me cuidar, se eu não tiver hábitos saudáveis, eu vou viver os 90 anos? Claro que não. Ou seja, Deus tem propósitos para nós. Deus nos dá dons. Todos os dons que Ele nos deu, nós vamos desenvolvê-los ao máximo?
Claro que não. Essa é a parte que cabe a nós. Alguém já disse que o potencial que Deus nos deu é o presente que Ele nos deu. Mas aquilo que nós fazemos com o nosso potencial é o presente que nós damos para Deus. Ou seja, em outras palavras, queridos, a predestinação é, de fato, a intervenção sobrenatural do Deus Todo-Poderoso para que você seja salvo. Porque, imagine, se Deus não intervier, como é que nós vamos enfrentar o engano de Satanás? Um ser tão poderoso, um ser que é antiquíssimo, muito mais poderoso do que nós. Então, se não tivesse a intervenção de Deus, do Espírito Santo, ninguém se converteria. Então, houve a predestinação? Houve, mas essa predestinação é para a salvação. O que nós vamos fazer da nossa vida tem a ver com a nossa decisão. Por exemplo, Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que Salomão está dizendo? A tua língua tem poder de trazer vida ou trazer morte. Se você utiliza, se você decide usar para a vida, você vai acrescentar dias na tua vida. Ou seja, vai te levar à proximidade ou talvez à totalidade do propósito de Deus para você viver o quanto Ele queria, o quanto Ele se propôs, Ele determinou. Mas você tem que fazer essa escolha. Por exemplo, lá em Êxodo 20, versículo 12. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aqui é uma promessa, literalmente, depois a Bíblia diz que esse é o primeiro mandamento com promessa. Aqui está dizendo que você honra pai e mãe, você vai viver muito mais tempo. Queridos, eu quero até dar um testemunho aqui, fazer um parêntese. Meu sogro, que é uma pessoa que eu amo muito e admiro, seu Luiz Aires, espero até que ele me veja, ele está vivendo 86 anos. Queridos, faz uns 20 anos que ele tem praticamente um quarto do coração. Quando ele teve 4 paradas cardíacas, os médicos disseram para mim, ele tem no máximo 3 anos de vida. Faz 20 anos que ele está e está muito bem. Eu sempre falo sério com ele, mas falo brincando para animá-lo. Meu sogro, o senhor vai viver mais de 100 anos, porque o senhor foi um homem que honrou demais os seus pais. Então, o senhor está debaixo de uma promessa sobrenatural de Deus. Não é tremendo? Mas isso nos mostra o quê? Que o plano de Deus para cada um de nós pode ir bem ou pode ir mal. Mesmo para as pessoas convertidas, que foram escolhidas e foram predestinadas, as escolhas que elas fazem determinarão se elas serão pessoas que vão se dar bem ou se dar mal. Se você escolhe casar com a pessoa errada, vai colher as consequências. Se você casa com a pessoa certa, vai colher as consequências. Se você é uma pessoa diligente, trabalhador, dá duro, estuda, aprende uma língua, é óbvio que você vai se dar bem. E isso tudo tem a ver com o quê? Com as suas escolhas. A bênção de Deus sempre estará te acompanhando, mas você precisa fazer a tua parte. Então, terminando essa palavra, eu quero dizer, se você crê em Jesus, agradeça a Ele, porque você foi sim escolhido. E Deus fez com que você nascesse na hora, no lugar, na família, na cidade onde o Evangelho chegasse até você. Deus, Ele sempre vai te acompanhar e te abençoar. Ele tem propósitos na tua vida, mas a realização desses propósitos depende da minha e da sua escolha. Eu espero, meu amado, que esta palavra tenha sido elucidadora para a tua vida e que você seja muito abençoado. Eu amo você, um beijo grande no teu coração.